Meu nome é Saulo, eu sou PAE na Brava Distribuidor, em Goiânia. Tá? Somos um distribuidor Schneider, especialista Schneider, aqui no estado de Goiás e região Tocantins. Tá? Então, quando fala Schneider aí em Goiás, região Centro-Oeste, Tocantins, está falando de Brava. Tá? Nós contamos aí com a questão dos equipamentos Schneider, Telemecanique, Aerotermos, software à Vivo. Então nós estamos aí para cobrir toda a indústria no que tange em questão de automação. Tá? O que vocês precisarem, pode falar com a gente, que a gente vai sempre estar buscando a melhor solução, uma forma mais econômica e viável aí também, para estar entregando o resultado e o que vocês precisarem. Qual que é a nossa forma de trabalho aí? Nossa forma de trabalho, a gente oferece apoio em projetos de automação, então vocês trazem para a gente o que vocês precisam, a gente pode auxiliar vocês aí numa solução, apresentar soluções, não somente produtos, né, que vão melhor encaixar aí. Suporte de nível 1, estamos partindo aí para o suporte nível 2 também já, com as ferramentas, através do nosso laboratório. Então, o que vocês precisam, por exemplo, comprei um equipamento, eu quero saber como é que trabalha esse equipamento, preciso de documentação, preciso de um apoio técnico para fazer uma programação, a gente oferece esse apoio para os nossos parceiros também e para quem tá vindo aí. A gente consegue também sempre estar ministrando cursos, que nem a gente está fazendo aqui, seria webinários também, cursos presenciais. Agora, por causa da pandemia, a gente acaba não tendo esses cursos aqui presenciais, mas sempre a gente está fazendo também, e ano que vem, com certeza, será muito rico nisso aí. Vocês vão contar comigo para estar também nesse apoio presencial. Por enquanto estamos virtuais, e também estamos sempre fazendo lançamento aí de conteúdo através do nosso canal no YouTube. Tá? Então, o que vocês precisam de algum material, algum treinamento, alguma coisa específica, se não tiver lá no canal, vocês podem solicitar para a gente, que a gente tenta providenciar, dar um jeito de providenciar aí para vocês, certo? Mesmo que seja uma coisa mais exclusiva. Vamos ter 2 treinamentos hoje, um na parte da manhã, que é o SoMachine Expert Basic, e na parte da tarde, o SoMachine 4.3. O SoMachine Basic vai ser comigo agora até mais ou menos meio-dia. Eu espero a gente conseguir concluir isso aí. Então, aqui está alguma lista de algumas coisas que eu vou estar passando. O Ianco, nosso antigo PAE, hoje especialista, consultor especialista, também vai estar me auxiliando aí também com alguma dúvida, alguma coisa. Se vocês precisarem tirar dúvidas, podem ficar à vontade, pode abrir o microfone, perguntar, pode vir no chat, pode ficar à vontade. Nossa intenção aqui não é exatamente fazer uma coisa engessada, não é fazer uma coisa, seguir um roteiro específico. Eu coloquei aqui para a gente ter uma organização, uma ideia do que a gente vai fazer, mas vocês podem ficar à vontade para a gente discutir, conversar, debater alguma ideia. O que eu consegui trazer para vocês aqui agora, a gente vai trazer. O que for mais extenso um pouquinho, a gente pode marcar para fazer posteriormente com vocês, tá? Não tem problema, pode ficar à vontade. Tá, o que é a apresentação hoje? Vou apresentar o software em si, que é o início, né? Que é o software mais simples que a gente tem aí para programação de CLP. Ele é bem intuitivo, a linguagem é totalmente português. Então, vou dar uma ideia, um review geral desse software, como se configura um projeto, cria um novo projeto, um review geral aí das entradas, saídas, conexões de rede que você tem, no caso Modbus, Modbus serial e Modbus TCP, tá? Ferramentas de programação, quais são as ferramentas, blocos de comparação, blocos de temporização, blocos de função, blocos de contagem,
alguns blocos mais específicos, que é read e write, var, o help do programa, que também tem um auxílio muito bom aí para a gente. Os blocos DRV, que seriam os blocos aí para comandos via rede de inversores, por exemplo. Blocos de função, blocos de agendamentos, você vê, tem bastante blocos, né? Como fazer o download, enviar a programação sua para o PLC e o upload, trazer do PLC também para o seu computador, e um review aí da atualização de firmware do controlador também, que vocês podem estar fazendo, mantendo sempre aí o equipamento atualizado, tá? Como eu disse, antigamente era conhecido como SoMachine Basic, né? Antigamente conhecido como SoMachine Basic, era até a versão aí 1.5, 1.6. Hoje, fazendo parte da plataforma EcoStruxure da Schneider, no qual ela engloba aí todas as camadas da pirâmide, vamos falar assim, para poder de apoio. Então, desde do nível chão de fábrica até a camada de gerência ali, a gente atende, está fazendo de tudo aí para atender. Então, está vindo com softwares, sensores. Então, essa inovação, essa nova forma de trabalhar, a Schneider está chamando aí EcoStruxure. Então, agora a gente tem o Machine Expert, que é um EcoStruxure que programa os CLPs 262, mas também já consegue incorporar aí o 251, 241, tá? Então, ele é bem semelhante ao SoMachine 4.3, que nós vamos ter o treinamento dele, e também fazendo parte desse EcoStruxure, nós temos também o SoMachine Expert Basic, que é o que vamos ter introdução nele agora, nesse treinamento. Fazendo um adendo aqui, esse SoMachine Expert Basic aqui, por ele ser o inicial, vocês conseguindo pegar uma ideia legal dele, né, que eu vou tentar passar para vocês aqui, vocês vão ter uma visão bem mais ampla dos outros projetos, como programar o 4.3, por exemplo, de como programar os demais controladores que vocês tiverem. Minha ideia não é ensinar a lógica, né? Tá passando para vocês a questão de lógica, isso aí até mesmo cada um tem uma forma de pensar, de configurar, mas passar para vocês como trabalhar com a ferramenta em si, porque o design, a forma de trabalhar com a ferramenta Schneider é basicamente a mesma, tá? Então, vamos lá. Assim que vocês estão conseguindo ver minha tela aqui, do SoMachine aberto, tranquilo? Tá tranquilo aí? Tranquilo. Beleza. Tá. Assim que nós abrimos o SoMachine Expert Basic, versão 1.1, 1.0, nós temos aqui a primeira guia, que seria a guia de propriedades, né? E são propriedades do projeto. Isso aqui é importante porque, por exemplo, aqui nós vamos supor que você foi contratado para poder entregar uma aplicação, uma planta funcionando, né? Então, você pode colocar aqui, ou outra pessoa também depois for acessar, vai ver quem foi o desenvolvedor, qual celular, como entrar em contato, por exemplo, eu preciso que replica isso aqui, ou esse código aqui está precisando de alguma alteração, está com senha, alguma coisa. Então, quem é o proprietário dessa planta que detém essas informações, ou pode dar um apoio, um auxílio posteriormente, tá com as informações devidas, tá, no programa. Não é obrigatório, mas é importantíssimo. Então, aqui ele consegue alimentar isso aí, para que depois, quem for acessar a programação, consiga encontrar quem foi o cara que geriu, ou o cara que desenvolveu isso aqui tudo, e consegue entrar em contato, se for preciso. Tá? Agora, uma coisa também que não é, por exemplo, a gente tem 3 métodos de senha, basicamente, aqui, tá? No SoMachine. Essa proteção de projeto, ela não é obrigatória também. Não é obrigatória. Por quê? O que acontece? E essa senha de projeto, quando você insere uma senha aqui, vamos supor, eu colocar ativo, e eu digitar senha, igualmente, nos dois campos,
Essa proteção aqui, ela vai te bloquear de abrir o projeto. Ou seja, eu posso pegar o projeto, mandar por e-mail, mandar por um pendrive para alguém, só quem é detentor dessa senha vai conseguir abrir o projeto, fazer o upload, o download no controlador e ter acesso a mudanças, coisas do tipo. Então, essa daqui é uma senha mais, que eu falo assim, mais perigosa, porque se você chegar por essa senha aqui e esquecer essa senha, aí nós estamos fadados a ter que acabar desenvolvendo um novo código, porque essa senha aqui é uma senha de arquivo pessoal, tá? É como você colocar uma senha no arquivo zip, por exemplo, colocar a senha no arquivo do Excel. Então, você fica protegido contra abertura. Mas nós temos o outro tipo de senha, tá? Que seria a proteção do aplicativo. Quando eu coloco aqui, ela até me informa, o aplicativo a partir do controlador está desabilitado. Então, isso aqui é uma proteção somente contra a leitura, tá? Então, eu consigo abrir o projeto, eu consigo visualizar o projeto aí sem precisar de senha, porém, eu não consigo carregar o aplicativo a partir do meu controlador, tá? Eu não vou conseguir, esse aqui é o mais padrão, é o mais usual que o pessoal costuma utilizar, porque às vezes eu quero carregar a minha programação no controlador, que eu desenvolvi no controlador, mas eu não quero permitir que outra pessoa pegue todo o trabalho que eu tive, tudo aquilo que eu desenvolvi e simplesmente faça as modificações, altere o jeito que quer, ou replique para outro lugar. Então, essa que seria a senha mais usual que o pessoal costuma colocar. E eu tenho também, vamos deixar inativo aqui, a senha de proteção contra gravação, que impede, que a gente fala aqui, um aplicativo ser enviado para o controlador ou modificar o aplicativo que está no controlador. Eu consigo até visualizar, né, fazer a leitura, não estou falando de abrir o projeto, tá? Porque abrir ambas as senhas aqui vai te permitir abrir o projeto no computador, mas ele vai te impedir de fazer uma alteração da aplicação no controlador, tá? Essa proteção contra gravação, você não vai conseguir fazer nenhuma alteração ali no controlador. E o outro, reforçando, não vai te permitir nem visualizar o aplicativo que está no controlador, tá bom? Eu vou deixar inativo aqui, isso aqui é importante a gente deixar inativo, tá? Inativo ou ativo, isso aqui é obrigatório, sempre que aparecer um xizinho aqui é porque está obrigatório, se você não fizer nenhuma dessas configurações aqui, diferente dessas outras aqui em cima, até dei um ok aqui já, se você não fizer nenhuma dessas configurações, depois você não consegue simular seu código, não emular, né? Você não consegue fazer o download da aplicação, você não consegue trabalhar com o seu programa, dar o finalizar nele, vamos falar assim. Tá? Então, de posse disso, já deixei a senha aqui inativa, eu não vou colocar a senha aqui por enquanto, é só para a gente fazer um estudo, né, sobre PLC, sobre o programa. Eu vou na guia configuração. Na guia configuração, eu tenho aqui para selecionar qual controlador, na verdade, que eu vou utilizar e quais os módulos, por exemplo. Eu tenho aqui todos os controladores TM221, que assim que você instala o software, ele já vem liberado, tá? Esses controladores. Caso você queira, como é um software de programação para o TM221, TM200 e TM100, caso você queira fazer a liberação do TM200, TM100, que nem aqui para mim já está liberado, que eu liberei, você tem que vir aqui, simplesmente, configuração, ativação e ativar um código, tá? Esse código está aqui. Se vocês me pedirem em qualquer momento esse código, também posso deixar apoio para vocês. Ativou esse código, fechou o programa e abriu novamente, ele já vai estar liberado esses outros dois controladores, que são a linha Easy, né? Uma linha mais simples, aí, de um custo melhor, porém, o 221 ele acaba entregando mais recursos, mais poder de processamento também, que é o
que a gente mais tem costume aí de estar utilizando. Então, vou selecionar meu controlador. Todos os controladores que tem o final C são apenas Modbus serial, tá? O final R quer dizer ou ele é a relé ou a transistor, quando é T ou U, né? Quando você tem ele, a questão de 24, por exemplo, não vou pegar ele, eu vou pegar um outro exemplo, 24, 16, isso que seria o número de IOs, tá? Aquele que ele dispõe. Por exemplo, se eu pegar o de 40, então ele vai ter 26 entradas e 14 saídas. Como ele é relé, então ele vai de 100 a 240 volts na saída, tá? A entrada sempre vai ser 24 volts, independente sendo relé ou transistor. Os que tem o CE, não somente o C, mas tem o E, significa que ele já tem Ethernet, são controladores com Ethernet. Então, aqui eu tenho por exemplo, um TM, um 221 com Ethernet de 40 IOs a transistor. Então, por exemplo, posso usar ele como exemplo aqui da minha programação. Desejo substituir? Sim. E logo, lógico, né? Ele não vai permitir mais de um controlador na programação aqui. Eu vou ou com 221, ou M200, ou M100. Eu posso colocar aqui agora os meus cartões, que são os TM3, temos TM3, TM2. TM2 está descontinuado, tá? Então agora TM3, mas eu tenho vários cartões aqui. Eu tenho cartões de DI, Digital Input, né? Entradas, 16 entradas, 32 entradas, tá? Tenho de saídas, Quick, Digital Quick, 16 saídas a relé, 16 saídas a transistor também, aqui. Então, eu tenho analógicas também, tá? Que seriam no TM3 analógicos aqui. Então, eu tenho analógico input de 2, 4, 8 entradas, atenção. As saídas, atenção ao corrente, por exemplo, também, tá? Então, aqui eu costumo falar que esse software aqui até ajuda a gente a fazer uma pré-seleção da aplicação que a gente precisa antes da compra, vamos falar assim. Porque, eu tô precisando de um projeto que eu vou usar tantos IOs e vou precisar de tantas analógicas, será que comporta, será que não comporta, será que vai dar certo, porque é uma quantidade muito grande. É simples, você pode vir abrir o programa, vir adicionando os cartões que você quer, tá? Lembrando bem que ele suporta até 7, tá? 7. E depois a gente pode colocar mais uma extensão de barramento. A hora que eu adicionar o limite máximo dele, que for adicionar mais outro, ele vai falar, a capacidade está limitada para 7 modos, porque é o que nós temos, 7 modos. Porém, se a gente adicionar aqui no Expert Modules uma extensão de barramento, nós podemos adicionar aí mais 7 módulos. Então, aqui eu posso vir, por exemplo, com analógicas e adicionando mais 7 módulos. Então, eu estou livre aí para colocar aí, vamos dizer, 14 módulos, tá? Agora, a quantidade de IOs vai depender de acordo com os módulos que você está colocando. Se você está colocando módulos de duas entradas ou saídas, ou 8, isso aí vai depender. Tá? Estou colocando aqui só para fazer um exemplo. Ó, que ele limitou, pronto, está limitado a 7 módulos de expansão. Então, eu tenho 7 mais 7, total 14 módulos, mais as minhas 40 IOs que eu coloquei aqui. Então, ou seja, já é IO pra caramba, muita coisa mesmo. Isso aqui já atende uma aplicação, se a gente olhar aí, uma aplicação grande. Já. Então, ainda a gente tem o comando aqui da rede, né? Ethernet, que a gente pode estar somando a isso aí, tá? Comenta. Deixa eu... Só comenta pra gente, cara, sobre a configuração das entradas, a configuração de saída de cada módulo e das analógicas, escalas e tudo mais.
Ah, sim, sim, sim. Antes de eu remover, interessante você ter falado isso aí, antes de eu remover aqui, senão eu ia ter que adicionar de novo, né? Muito bom. Nós temos aqui, do nosso lado esquerdo, as nossas entradas. Tudo que eu coloquei de entrada no meu PLC, tá? Só no PLC. Aqui não estão os módulos, tá? Os módulos a gente vai aqui para extensão de barramento. Então, entradas digitais, elas vão estar sempre iniciando com o endereço de memória dela como I/O, percentagem 0, e o número da entrada, 0, 1, 2, 3, como eu falei lá, são 24 entradas, no caso do de 40, então ele vai de 0 a 23. Tá? Para se tornar de uma forma mais simples, a gente tem aqui o símbolo. O que seria esse símbolo? Eu vou colocar o nome na minha I/O. Então, eu vou poder chamar na programação o nome, ao invés de estar chamando o código da porta, vamos falar assim, o endereço, o endereçamento, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação com o botão liga e desliga. Então, eu vou colocar aqui um liga, certo? Mais embaixo, um desliga. Eu tenho aqui já 2 botões criados por mim, vamos falar, que está catalogado para eu poder estar usando. Se eu quiser usar direto, sem o símbolo, posso estar usando com código direto, mas aí fica mais difícil da gente lembrar que a gente colocou cada função de cada porta, tá? Então, a gente tá dando nomes aí, facilita um pouco. Questão de filtragens, quanto tempo, né, que ele vai ficar na leitura aí, a cada 3 milissegundos, e eu posso esperar pulsos diferentes nesses 3 milissegundos, tá? Então, isso daí pode interferir, mas eu acho que não vai ser o caso aqui, você está mexendo com isso aqui agora, então eu posso... Só complementando, Saulo, foi exatamente isso que você disse. Esse tempo de filtragem, ele é muito utilizado quando você tem interferência, você tem leitura de muitos pulsos, né? Então, 3 milissegundos, você pode alterar de 3 até 12, é o tempo mínimo que você tem de diferenciar um pulso de outro. Então, vamos supor que você esteja lendo algo que dê uma frequência na sua entrada. Sim. Conforme você tem essa frequência, às vezes, para evitar Transientes. interferências, né? Justamente, você tem 3 milissegundos aí para você diferenciar um pulso de outro para garantir que você vai separar os pulsos, né? Quando você tem entradas muito rápidas aí. Perfeito. Nós temos aqui também Run Stop, porque quando nós energizamos nosso PLC, nós temos nele aqui uma chavinha no qual permite ele estar acionando ou desacionando a aplicação, vamos falar assim, apertando play, tá? Então, essa Run Stop seria para isso, mas eu posso selecionar uma entrada dessas aqui para estar fazendo essa função aí também, tá? Então, se eu marcar, por exemplo, a liga como sendo a de partida, assim que eu energizar meu PLC, eu apertar o botão liga ou energizar aí o 0, então a gente tem essa função aí que permite essa run stop. Eventos, se ela está sendo usada ou não usada, tá? Como eu já selecionei, aqui eu já sinalizei que eu vou estar usando ela. Prioridades, subrotina, comentários. Se eu quiser adicionar algum outro comentário, coisa do tipo, para estar me auxiliando mais posteriormente, vou supor, eu fiz essa programação daqui a alguns anos ou daqui a muito tempo eu vou estar acessando essa programação, eu não lembro mais por que eu defini essa função, então eu posso colocar aqui, não, eu defini esse botão aqui de liga para ligar o motor, para ligar o meu motor. Então, e aqui eu já vou saber que esse liga aqui é de ligar o meu motor. Perfeito. Seria um comentário breve. Eu tenho aqui as minhas saídas também, tá? Como eu havia dito, o endereçamento delas vai dar por percentagem que 0, 01, 02, como nós temos 16, então vai de 0 a 15,
porque nós estamos usando um controlador de 40 IOs. Símbolo, alarme, se eu quero que ele venha, que ele me retorne um alarme de status aí. Valor de fallback, comentários. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Acho que tranquilo. Aqui, alguma coisa que vale a pena. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, pode estar falando, tá? Pode comentando. Pode estar fazendo adendos, coisas do tipo. Só comentando aí, Sal, complementando aí na questão de saídas mesmo. Você tem, Sim, por exemplo, alarmes de status, né? Então você pode selecionar uma saída para quando ela for acionada, ela gerar um alarme. Esse alarme, normalmente, ele é utilizado num acessório do M221, que é o display. Que ele, é uma tela mesmo que você pode mostrar um alarme em relação ao acionamento de uma saída, né? Não é muito utilizado. muito bom. A gente utiliza muito IHMs. E o valor de fallback, normalmente, é utilizado para você colocar qual que é o valor que a saída ela vai retornar a ser, né? Então, seria como se fosse o status normal da minha saída, que pode ser 0, que é desligado, ou eu posso inverter esse sinal para ser 1, sempre ligado. E aí ela fazia sentido inverso, né? No caso... Isso aqui é interessante até, Ian, nessa questão aí, lembrando aqui, é porque é o seguinte, por exemplo, eu já tive situações em que a pessoa pegou e falou assim, eu quero que a hora que eu der o run, que eu sair do stop do meu PLC para run, eu quero que já inicie ligando o motor, por exemplo. Eu tenho um botão lá que já está para ligar, eu não quero ter que pulsar ele. Então, você já pode sair do stop para run já ligando não só a lógica, mas também partindo o seu inversor, o que seja, tá? Ou partindo algum comando sinalizando através de uma saída, porque você já deixou o comando aqui como sempre ligado, sinal de nível lógico alto, tá? Então, é isso aí. Para entradas analógicas no PLC, nós temos nesse PLC aqui duas entradas analógicas, tá? Duas entradas analógicas tirando os IOs, tá? Nativo do PLC, essas duas entradas analógicas representadas pela IW, tá? Elas só vão de 0 a 10 volts, elas não tem como alterar aqui para corrente, elas só são de tensão, somente de tensão, e a resolução delas também não permite com que eu faça essa alteração aí, valor mínimo, valor máximo, diferente dos IOs, quando eu vou no IO aqui agora para mostrar para vocês, que tem como eu mudar isso daí. Então, por padrão, esse PLC, ele já traz duas entradas atenções para a gente poder estar trabalhando aí, para fazer alguma aplicação seja mais simples, ele consegue já fazer isso para a gente. Nós temos também nele, já selecionar como as primeiras entradas ali também, os contadores rápidos, tá? High Speed Control. Se eu quiser utilizar algum trem de pulso, que eu falo um encoder, por exemplo, coisa do tipo, eu já tenho essas entradas já selecionadas aqui, já dispostas no meu controlador, que é simples aí de eu estar também utilizando elas. Eu posso colocar eles como sendo de fase única ou fase dupla, por exemplo, no encoder. Se eu colocar aqui fase única, eu vou ter já selecionado, já pré-configurado para mim, basicamente, tá? Como que eu vou querer pegar esse pulso, borda de subida ou na borda de descida, ou ambas as bordas, sempre que tiver um pulso, né, seja subindo ou descendo, ele sinalizar para mim, ele usar como uma contagem, fazer como contagem disso aí. Eu tenho aqui também, deixa eu colocar aqui, o de fase dupla, que ele vai estar usando as duas entradas, então se eu usar um de fase dupla, eu só vou conseguir ter no máximo dois, né, enquanto que ele vai usar duas IOs, cada um, tá? Então, da mesma forma, borda de subida, borda de descida. Para geradores de pulso,
nós temos também a questão da configuração de PWM, PTO. Você tem algum adendo aí, Ian, que você queira fazer? A gente pode comentar sobre essas funções aí mais para frente. São mais específicas, né? São funções bem específicas, né? Bem para aplicação. A gente pode reforçar elas aí conforme você for comentando sobre programação e tudo mais. Não, beleza. Porque é o seguinte, a intenção aqui é até dar um review geral, mostrar para vocês como trabalha o software, não enrolar, não perder muito tempo com coisas talvez que não seja usual, porque às vezes informação demais até atrapalha, né? Então, vamos ser mais objetivo aqui também, essa intenção. De posse disso aqui, nós temos aqui também, aqui eu já passei para os barramentos, tá? Então, de acordo com o que eu vou colocando nos barramentos, ele vai me mostrar aqui como que está o uso da capacidade de tensão do meu controlador. Você consegue atender ou não. Tá? Então, aqui eu consigo ter um review geral, se ele está no limite ou não. Eu explorei demais ele, eu coloquei muita saída aqui a relé, né? Por exemplo, e ele excedeu. Ele vai me avisar, mas de praxe, já é tranquilo isso aqui, já vai te conduzir para a melhor configuração, tá? Qualquer tipo de alarme ele te avisa também. Então, dentro de barramentos, nós temos as entradas, as saídas, todos os modos que eu coloquei aqui, e eles são sinalizados pelos endereços também, diferente dos endereços de I/Os, tá? Então, não são continuidades, são diferentes, os endereçamentos aí, que você pode ver. Posso também nomear eles, colocar símbolos para eles, para ficar mais fácil para eu chamar eles dentro da programação. Deixa eu tentar pegar um de analógica. Para analógica, que eu tinha falado, como isso aqui trata-se de um módulo, deixa eu colocar aqui nível, por exemplo. Como isso aqui trata-se de um módulo de analógico, eu posso estar selecionando aqui qual o tipo que eu quero usar ele, tá? Então, eu tenho aqui, ele vai ser o quê? Vai ser de 0 a 10 volts, aí sim eu tenho a opção de 4 a 20, 0 a 20, mais usual que a gente sempre tem costume de colocar, de 4 a 20, por exemplo. Normal, eu posso colocar a resolução, por exemplo, eu quero medir com sensor ultrassônico aí, a altura de um poço, né? De um poço, eu quero o nível. Então, ele vai de quê? De 0 a 800 milímetros, né? 8 metros, por exemplo. Então, eu posso colocar aqui, ou melhorando a resolução, 8.000, por exemplo. Então, isso aí eu consigo jogar a minha resolução aqui já para atender dentro da escala de engenharia, dentro do que eu preciso. Aí, unidade, do filtro, vezes 10 milissegundos o tempo também de resposta, tá? Pode. Só complementando aí, Saulo, então essa função é bem bacana, pessoal, porque a gente está aí em alguns controladores do mercado, a gente está acostumado a ter que fazer uma escala de engenharia, né? Fazer um bloco de escala, fazer uma programação para receber um sinal. Então, qual que é a grande vantagem, né? Quando você seleciona, por exemplo, um tipo de sinal 4 a 20 miliamperes, você não necessita fazer um cálculo lá de escala para saber quanto, por exemplo, é isso em metros. Você pode fazer essa conversão direta, né? Então, se você tem, por exemplo, um sensor de 4 a 20 miliamperes e ele mede a 0 a 8 metros, você pode colocar aí que ele é de 4 a 20, o mínimo dele é 0, o máximo é 800, né? 8.000, você vai escolher aí qual que é a sua escala de engenharia e ele já vai modular isso automaticamente, ou seja, na entrada já vai mostrar o valor real da sua escala de engenharia. E isso é muito bacana porque poupa muito essa questão de lógica, tempo de programação, né? Perfeito. Basicamente isso aí. Tempo de amostragem do canal, os ciclos das leituras, né? Eu vou ter aqui também
Sempre que eu for sair, ele vai pedir essa para salvar. Então, eu tenho lá também, deixa eu mostrar, estou passando direto aqui. Eu posso selecionar ele como sendo, em vez de 4A20, como sendo um Thermopar, por exemplo, para ler uma sonda PT100. Então, ele já vai me dar aqui, eu quero essa leitura dessa temperatura em graus centígrados, Fahrenheit, ele vai me dar aqui. Então, tudo isso aí já também de uma forma prática para a hora que você for desenvolver a sua aplicação. Você já tem uma referência bacana, tudo dentro das escalas de engenharia. Sempre eu... vamos fazer o seguinte. Você quer fazer uma adenda? Só um minutinho, só, foi mal. Não, tranquilo. Nessa escala, pessoal, uma dúvida que já me perguntaram algumas vezes também, só para complementar, viu, Saulo? O Saulo comentou aí que você colocou, quando você seleciona uma sonda de temperatura, por exemplo, PT100, ela já vai fazer essa conversão direta, né? Então ela vai mostrar aí em graus Celsius, e ela já vai te dar o mínimo e o máximo fixo. E aí, só um adendo que esse 0,1 e essa escala mínima e máxima, 1 grau Celsius, por exemplo, a escala que for, você tem que multiplicar por 0,1 para mostrar o valor correto. Então, ela vai mostrar uma escala, e aí você tem que multiplicar por 0,1 aí para mostrar ela em graus Celsius, né? De grau em grau, ao invés de mostrar em decimal. Por que isso? Para ter uma precisão maior. Então, ela dá a escala com um valor menor, e justamente para você ter uma precisão muito maior na hora de fazer a leitura. Perfeito, Ian. Muito obrigado. Isso aí é bom o que o Ian está falando aí, porque eles são experiências diferentes aí, né, nos atendimentos. Então, às vezes ele já pegou alguma dúvida ou ouviu alguém errar por causa de detalhes, coisas do tipo durante a programação. Então, isso aí é um somatório positivo aí para a gente. Sempre que alguém tiver uma dúvida também pontual ou quiser fazer uma observação, fique à vontade, tá? Porque eu vou estar passando aqui de uma forma geral e às vezes um ponto ou outro pode até passar desapercebido aí. Então, vamos lá. Saindo dos meus módulos, ainda na configuração, eu tenho aqui a minha rede Ethernet, tá? Isso aqui não é a configuração do IP que para eu conectar no meu controlador, e sim, após eu enviar a configuração do meu controlador, ele vai assumir o IP que está aqui. Por exemplo, eu vou colocar 192, 168, tradicional, o pessoal coloca aí 1.1, pode ser. Eu adicionei o meu IP, então, a hora que eu fizer o download da minha aplicação no meu controlador, ele vai assumir esse IP no meu controlador, tá? E dentro de Modbus TCP, eu voltei aqui a meu scanner. Quero estar comentando isso aqui com vocês também, de uma forma mais específica. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mas tá, vou passar ela agora já. Por exemplo, qual seria a função do meu I/O Scanner? Meu I/O Scanner, por exemplo, eu quero comunicar via Ethernet com o inversor que está em campo. O inversor está em campo, quero fazer comandos dele. A gente vai entrar nessa função mais específica mais para frente, mas eu vou dar uma passada sobre ele aqui agora. Então, qual vai ser o IP do meu inversor? Eu já estou na minha rede 192.168.1.1. Vamos supor que meu inversor é 192.168.1.2. Beleza. Vou ativar meu I/O Scanner, acionamento. Então, todos os controladores da Schneider já estão aqui, né, os meus acionamentos. Então, se eu tiver lá um inversor ATV 310, um 312, 320, um 630, ele vai tornar essa comunicação de uma forma mais simples. Apenas posso usar blocos de comandos para mandar acionar, desacionar, setar velocidades, que ele já vai ter tudo isso, os endereçamentos de memória de uma forma mais simples, didática, sem você precisar tá fazendo muita coisa. Então, a grande vantagem de você estar utilizando sempre equipamentos
que conversem entre si, vamos falar que tem essa compatibilidade, que nem um PLC Schneider, um inversor Schneider, seria isso aí, porque a partir do momento que eu adicionar, por exemplo, o meu inversor no meu controlador, eu já tenho ele aí sendo monitorado, ele vai receber o endereço, por exemplo, DRV 0, então no meu bloco ele vai chamar isso aí, e eu posso dar um nome para ele também, inversor 630. E eu posso, por exemplo, adicionar mais outro, ponto 3. Só que dessa vez, vamos falar, é um equipamento, é um inversor de um outro fabricante. Não tem problema, eu posso colocar ele como equipamento genérico e adicionar ele também. Detalhe, eu vou precisar configurando as tabelas de endereçamento Modbus TCP dele aqui, no caso. Então, eu vou precisar estar pegando esses bits de memória, se eu vou trabalhar com bits ou com palavras, verificar o valor de inicialização dele, comprimento, no caso, até quantos bits após ele vai consumir isso aí, e o deslocamento. Então, cada fabricante tem sua tabela, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui para mostrar, por exemplo, a TV 630 que já está pré-definido, tá? Já está pré-definido aqui. Então, a gente tem aqui uma single word, que é uma palavra simples, tá? Então, ele vai inicializar em 0, tem um comprimento 1, deslocamento 8501, por exemplo. Esse aqui mostra o status, né? Então, a tabela dele já está pronta. Isso aqui eu não precisei adicionar, eu só de eu adicionar o inversor, a compatibilidade da gama, ele já está me mostrando que essa tabela está pronta aqui, então eu consigo comandar, ele já está com os endereçamentos certinho. Se eu não tiver os endereçamentos dele, não tem problema. Agora, para o genérico, para um dispositivo terceiro, sim, eu vou precisar construir essa tabela, tá? O valor de inicialização. Isso aí, Saulo. Então, pessoal, o que acontece muito, né? Normalmente a gente utiliza aí algumas pessoas, outros protocolos. Quando você vai adicionar um dispositivo, em Internet IP, por exemplo, você utiliza um arquivo EDS, que nada mais é do que os endereços, né, os valores, a tabela de valores que você necessita ler ou comandar desse dispositivo. Em Modbus, a tabela, esses endereços são adicionados de forma manual, né? Então, quando você vai adicionar um inversor de frequência, por exemplo, você tem uma tabela fixa e você adiciona os valores que você quer ler e que você quer escrever nessa tabela. Então, o inversor pode ter lá até 1000 registros e você pode adicionar 5, 6, 10, o quanto você necessitar. Com o I/O Scanner, ele faz esse scan automático desses registros, né? E quando você fala de Schneider para Schneider, essa tabela, na maioria dos dispositivos, já vem aí os principais. Então, quando o Saulo adicionou aí uma TV 630, os endereços principais, partida, parada, de um inversor, né? Variáveis aí de frequência, corrente, essas variáveis mais comuns que a gente mais utiliza, ela já vai vir direto, já vão ser adicionadas diretamente no meu programa. Então, automaticamente elas vão ser adicionadas. Quando eu vou adicionar um dispositivo genérico, que é o que seria um multimedidor ou até um gerador de um fabricante terceiro, eu tenho que conferir, né, necessariamente a tabela do dispositivo lá no manual do equipamento e adicionar de forma manual os endereços que eu quero estar escrevendo, que eu quero estar lendo, né? E aí ela vai fazer esse scan automático e vai jogar as variáveis no meu controlador. Então, quando se fala aí de questão de I/O Scanner, qual que é a grande vantagem, né? A vantagem é que eu vou selecionar uma tabela dos valores que eu quero ler de cada dispositivo. Schneider tem a facilidade de já ter, e ele já vai incluir no meu programa essas variáveis aí de outros dispositivos, apenas necessitando que eu enderece eles aí, como o Saulo explicou. Perfeito, tranquilo. Acho que foi um bom adendo aí, um bom complemento. Então, de forma que eu estou com o dispositivo adicionado. Mais tarde, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com esse dispositivo nos blocos, tá? Faz parte aí, não é simplesmente só adicionar aqui, eu tenho que dar funcionalidade para ele, então eu vou estar mostrando isso aí também. Então, a gente tem ele, saindo aqui da aplicação,
tem ele, como eu adicionei aqui, em Modbus TCP e também temos ele em Modbus serial. Também eu acho que é muito usual esse daí, porque é um controlador que não tem internet. Então, nós vamos ter que configurar a rede da nossa rede serial. Nosso protocolo vai ser o quê? Modbus, ASCII, eu tenho outra possibilidade, né? Mas, tradicionalmente, Modbus. A gente tem costume de ver, por padrão, a Schneider já tem todos os equipamentos dela já comunica aí em Modbus, tá? Vamos falar. A taxa de transmissão, que é a velocidade da rede, aqui vamos deixar 9.200, mas, por exemplo, isso aqui pode oscilar, por exemplo, em uma rede que tem um grande comprimento de cabo, por exemplo, tá distante um equipamento do outro, a gente talvez tenha que variar essa velocidade, diminuir ela um pouco, para a gente ter o prazo aí de resposta correto. Paridade, par ou ímpar. Bits de interrupção, 1 ou 2, quantos bits vou precisar para interrupção do meu sistema. Configurado, essa parte de rede, diferente do Modbus, né, do TCP, que eu tenho que ter endereços diferentes, de IP diferentes, porém tem que estar na mesma classe de rede. Aqui eu tenho que estar igual. O que eu tiver aqui configurado no endereço Modbus aqui, eu tenho que estar no outro equipamento, tá? Tem que estar idêntico. Feito isso, posse disso, eu posso ir para adicionar o meu equipamento Modbus. Só uma dúvida aí, o Saulo está fazendo, acabei de me relembrar também. O I/O Scanner é uma função aí, como a gente comentou, que ela faz um scan automático do meu controlador, né, dos controladores na rede, e ele consome muita memória de processamento, né? Ele consome muito o processamento do meu controlador. Então, ou você faz em Ethernet, ou você faz em serial. Então, se você estiver fazendo em Ethernet, você tem que desativar em Ethernet para fazer em serial. Isso vai bloquear? Então, poxa, eu estou fazendo em comunicação Modbus e Ethernet, eu só faço ou uma ou a outra? Não. Você faz o I/O Scanner em uma ou a outra, mas a comunicação pode ser feita de duas formas. E aí, existem outras formas de comunicar também, além do I/O Scanner. Tá? O I/O Scanner é só uma facilidade que, por consumir muita memória de processamento, ele necessariamente precisa aí ser feito em uma porta ou em outra, né? Bem lembrado. O fato de eu estar aqui com o Modbus ativo aqui, ele não estava me aparecendo nem a opção do I/O Scanner. Eu até estava relembrando aqui, pensando aqui, pô, não apareceu aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Desativo o meu Modbus I/O Scanner, né, no TCP, e aí sim ele vai estar disponível para mim no meu canal serial. Então, eu tenho aqui Modbus I/O Scanner serial, que agora sim está disponível para mim. E aí eu posso vir aqui, sim, e adicionar o meu equipamento. Da mesma forma, o meu ATV 630, como eu tinha adicionado, e pronto. Ou adicionar um dispositivo genérico. Aqui ele já dá algumas sugestões, tá? De algum outro dispositivo, mas pode ser um genérico dispositivo qualquer, e eu criar as minhas tabelas, as minhas variáveis nele também. Tá? Como eu desativei o meu Modbus TCP aqui, que era o DRV0, o endereçamento dele genérico, então ele assumiu aqui DRV0. Aí eu posso colocar aqui ele como genérico não, inversor 630, como eu tinha colocado anteriormente. Porém, agora ele está assumindo a minha posição de endereçamento da DRV0 aqui no Modbus serial e não no Modbus TCP. Beleza? Mais para frente, vamos ver aqui como é que a gente vai trabalhar com os blocos com eles. Tá? Terminei de configurar meu projeto, coloquei tudo do jeito que eu queria. Aqui, como adicionei módulos demais, eu vou estar apagando, tá? Posso estar só simplesmente clicando e deletando, ou eu posso estar clicando na minha lixeirinha. Isso aí
é bem gostoso de brincar com esse programa, tá? Estou excluindo aqui já para a gente não ter problema ali mais para frente com questão de alguma configuração que eu fiz aqui dentro. Beleza. Terminei minha aba configuração, selecionei minhas entradas, minhas saídas, dei nome para elas, no caso, liga, desliga. Aqui eu vou colocar uma saída, por exemplo, motor, para acionar meu motor. Então, perfeito. Eu posso ir para minha programação. Na programação, nós temos as nossas tarefas mestre, tá? Que seria as run, a luz, as linhas. Eu posso adicionar mais uma poll, tá? Eu posso organizar meu código aqui, por exemplo, essa poll aqui, essa tarefa aqui vai ser de comando. A minha outra tarefa vai ser de leitura, não, de informação, onde eu vou coletar minhas informações. Então, eu posso estar organizando o meu programa conforme as minhas tarefas. E dentro das tarefas eu tenho minhas linhas, tá? Que seriam as linhas, por exemplo, essa linha aqui vai ser a linha de acionamento. Então, eu posso adicionar também um comentário para ela, por exemplo, para ficar mais claro, eu posso colocar aqui, essa linha ativa o motor na saída 0. Então, isso aqui fica livre. Aqui eu posso dar tanto nome para as tarefas, como nome para as linhas, como comentar a minha linha, tá? Tenho minhas tarefas periódicas, que vão ocorrer de tempos em tempos. Os eventos, polls livres. Isso aqui eu vou estar mostrando, tá? Também mais para frente. Funções definidas pelos usuários, blocos de funções. Basicamente, eu quero começar com vocês aqui uma programaçãozinha simples, mas aqui já é bem intuitivo. Esse software, ele utiliza da linguagem Ladder, que é a linguagem mais conhecida, né? É a linguagem mais simples que a gente tem aí. Então, ele utiliza aí dessa linguagem. Então, nós temos comandos por bobinas, né? Então, um contato aberto, um contato que vai fazer, por exemplo, chamar uma função que ativa, um contato fechado, normalmente fechado, acionamento por pulso, né? Na borda de subida, pulso na borda de descida. Aqui eu tenho um bloco de comparação, onde eu posso fazer, por exemplo, uma comparação entre valores, lógico, vamos falar, eu tinha criado lá um nível, né? Acho que eu excluí ele ali, mas, por exemplo, quando o nível for maior ou menor que X, ele fazer alguma coisa, eu também vou usar ele aqui para mostrar para vocês, tá? Eu tenho meus blocos de função aqui, bloco de temporização, temporizador, contagem rápida, e aqui seria, por exemplo, eu usar com a função do meu inversor, lá que eu adicionei no Modbus serial, né? Então eu posso comandar meu inversor através dos blocos aqui, a gente também vai usar ela. Eu tenho meus blocos read, write, var, que seriam, eles executam a mesma função ali do I/O Scanner, porém de uma forma manual, tá? E também tenho meus blocos de função, são blocos definidos pelo usuário, são blocos que o próprio usuário pode criar e trabalhar com esses blocos. Para saídas, eu tenho minhas bobinas, bobina normalmente aberta, bobina normalmente fechada, uma bobina de set, uma bobina de reset, que são bobinas retentivas, né? Então, você deu um pulso apenas, elas mantêm o estado original.
Graph7. Aqui eu também tenho, importante falar desse cara aqui, o bloco de operações, onde eu posso fazer operações matemáticas, colocar uma memória para receber um valor ou outro. Então, eu vou estar utilizando esse bloco. Não vou fazer muita confusão aqui. E o mais importante aqui desses comandos seriam esses, tá? Então, outra questão que eu falo que ajuda muito, né? Até eu também recorro ainda, como ainda vamos falar assim, estou iniciante também nessa questão aí, eu posso vir aqui na questão da ajuda dele, ou pressionando simplesmente F1, e eu posso perguntar qual que seriam as funções, por exemplo, de alguma coisa. Eu tinha pesquisado até aqui, recentemente, tipos de objeto. Se eu pesquisar aí, quais são os tipos de objetos? Ele vai me falar, agora, por exemplo, não, eu quero o tipo de objeto de memória. Vamos lá. Então a percentagem M é uma memória, um bit de memória, a percentagem MW é uma palavra de memória, que corresponde a cada um. Então ele vai me dar essas informações de como trabalhar. Por exemplo, se eu quiser trabalhar, que nem eu estava olhando ainda ontem, a questão do bloco, no bloco read var, eu posso vir aqui, ele vai me falar alguma coisa aí a respeito dele. Ele vai aqui, já me falou aqui, ó, bloco de funções é usado para gravar dados em um dispositivo externo, tá? E o Ian está fazendo até um complemento aqui. Se eu clicar no verdinho, ele já vai para dentro do bloco, descrição, tá? Então, é isso. Quando eu estava usando ele ontem, ele me deu até um apoio também sobre isso aí. Então, essa função de ajuda do Soul Machine aqui, até mesmo está em português também, já ajuda bastante, né? Para quem não tem uma intimidade aí com o inglês. Então, isso aí já ajuda bastante também. Qualquer dúvida, qualquer coisa do tipo relacionado, a gente pode estar usando esses blocos, essa ajuda para, por exemplo, consultar sobre um bloco. Eu tenho aqui, então, como eu tinha falado, minhas bobinas, meus contatos. Eu vou chamar um contato aqui para chamar um acionamento. Eu tinha colocado o nome nele de liga, né? Faz aquele exemplo em Windows, né? Pode também. E eu tenho meu contato. Eu vou fazer um contato aqui, um simples botão de liga, primeiro, tá? E eu dei o nome para minha bobina de saída de motor. Então, automaticamente o liga vai acionar meu motor, por exemplo. Então, a minha I/O 0, a primeira I/O minha, vai acionar a minha primeira saída. Então, aqui eu já tenho um bloco pronto, um comando pronto, em que simples, né? A hora que eu simular aqui, ele já vai estar certo, porque ele já está com o verdinho aqui, ele não tem erro. Quando ele tem algum erro no programa, por exemplo, motor 1, vamos falar que aí, ó, ele é desconhecido, ou então eu apago aqui, vamos falar que eu não declarei uma variável lá. Ele vai funcionar também, tá? Ele vai funcionar também. A questão da nomenclatura que a gente deu lá é justamente para facilitar, mas eu coloquei aqui para fazer um contato selo, por exemplo. Um contato selo. Então, perfeito. Como eu não dei nomes, ele está me apresentando aqui o erro, ó. Tem uma mensagem de erro. Então, se eu tenho uma mensagem de erro, alguma coisa não está pronta para eu estar trabalhando. Eu tenho que estar corrigindo, verificando o que são esses erros, o que está acontecendo, tá? Em qual linha que está o erro, porque a partir daí eu consigo saber. Vou observar, não, tem alguma coisa errada. Vou corrigir
Eu posso colocar aqui, por exemplo, coloquei a minha percentagem e 0 para ser o meu botão de liga. Eu posso colocar aqui o meu desliga lá. Ah, eu já tinha declarado ele. Desliga. Então, 1. E o meu contato selo sendo... Eu vou voltar aqui, tá? Para ficar mais fácil. Para não fazer bagunça. Motor, e a hora que acionar meu motor, acionar o meu contato selo. Então, pronto. Aqui eu fiz um simples selo. Como esse contato que não é retentivo, né, não é retentivo, a hora que eu fizer um liga, ele vai, meu contato que está fechado, normalmente fechado, vai acionar meu motor vai acionar minha bobina, que vai manter acionada e vai manter meu motor acionado. Então, vai fazer ciclo, o normal do contato selo. Tem como eu fazer isso diferente? E vai adicionar somente quando eu abrir minha bobina no desliga. Né? Tem como eu fazer isso diferente? Tem. Se eu quiser adicionar uma nova linha, eu posso vir aqui, adicionar uma nova running. Tá? Então, eu vou adicionar uma nova linha. Só que dessa vez, eu vou estar utilizando, por exemplo, um comando set. Eu vou ter aqui, liga, vou setar a bobina, motor. Ok. Então, quando eu mandar acionar agora, mesmo que o contato não seja retentivo, ele vai manter a bobina ligada. Por quê? Porque a minha bobina era retentiva, ela está com o contato 7. E da mesma forma eu vou precisar, então, de uma linha para desligar. Adicionar um, lembrando, eu não posso adicionar mais de um comando na mesma linha. Se eu vim aqui, por exemplo, e tentar adicionar outra linha com outro comando aqui, ele não vai permitir, tá? Ele vai ficar acusando erro, que seja. Eu vou tirar aqui até, fazer esse exemplo. Vou colocar um reset, que é o que eu queria fazer. Motor, desliga. Tá vendo? Aqui tá pronto o comando. Não tenho problemas com código aqui. Porém, minha linha está com erro. Por quê? Porque não é possível que eu faça isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Então, eu posso apagar aqui e dar continuidade na linha de baixo. Na próxima linha, sim, eu posso... Seria o meu comando desliga, tá? Então, eu venho aqui, faço o meu comando liga. Opa, desliga, né? Desliga e motor. Então, para cada comando, eu vou estar utilizando uma linha. É importante fazer esse adendo aí, para quem está iniciando na programação, às vezes não tem esse conhecimento. Agora, quem já está mais familiarizado, já meio que intuitivo. Às vezes não acha o porquê do erro. Então, de forma, eu posso excluir essa linha aqui, porque vai estar no mesmo comando, tá? Sempre vai estar no mesmo comando, então eu posso excluir uma linha, por exemplo, que já está com o comando que eu precisava. Aqui dentro, quando eu comecei minha programação, ele já começou a me mostrar aqui o que eu tenho. Tabela de animação, objetos de memória, o que está sendo usado. Está sendo usado palavra de memória? Não. Bits de memória, ele está usando aqui, então, o M0 e o M1. Não está usando os M's, aliás. Eu declarei pelos IOs, então se eu quiser usar meus M's, meus bits de memória, eu posso usar meus bits de memória, percentagem atrás aqui, M0, isso. Por exemplo, a minha percentagem M0 vai ser o liga, a minha percentagem M1 vai ser o meu desliga. Então, pronto. Então, aqui eu estou utilizando bits de memória. Então, automaticamente, ele já vai marcar para mim quais são os bits que estão sendo utilizados. Se eu estivesse utilizando palavras de memória, seria a mesma coisa. Qual que é a diferença de uma palavra para um bit de memória? Um bit de memória é apenas
um pulso, que eu falo ligado ao estado, né? Um estado. Apenas um liga ou um desliga, apenas um 0 ou 1. Já a palavra, eu tenho 16 carinhos desse daqui, seja de 0 a 15. Então, dentro de uma palavra, de uma memory word, eu consigo ter 16 bits. Eu posso usar uma memória em vez de usar um bit de memória? Posso usar um endereço de memória, inclusive os blocos, que eu vou explicar mais para frente, alguns deles utilizam só em palavras de memória, tá? Eu posso usar uma palavra de memória em vez de usar um bit. Porém, eu não vou estar otimizando bem o meu programa, eu vou estar utilizando mais recursos do meu PLC, mais memória, porque eu vou estar trabalhando sempre com grandes quantidades de bits, às vezes de forma desnecessária. Tá? Quer fazer algum adendo aí, Ian? Faz aqui um exemplo, cara, de comparação de um valor analógico. Quando ele for maior que 1, ele aciona. Quando for menor, ele desaciona. Sim, podemos. Vamos colocar lá a nossa entrada analógica, então. Eu vou fazer como? O meu próprio PLC ele já tem as duas entradas analógicas, né, padrão de 0 a 10 volts. Eu vou colocar lá o nível, por exemplo, na IO0, porque aqui eu já... analógica, né? Isso. Entradas analógicas. Isso aí, pessoal. O Saulo demonstrou aí como fazer um acionamento bem simples em ladder, liga, desliga, né? Acionamentos binários e acionamentos discretos. E agora ele vai estar fazendo aí uma comparação de como você pode utilizar, como você pode comparar, operar um valor de uma analógica, né? Então, a partir do momento aí que você passa a trabalhar com valores analógicos, você tem que ter comparações, você tem que ter blocos de função, né? E para você, por exemplo, acionar através de uma comparação um nível, eu quero acionar uma bomba quando chegar em determinado nível. Você tem que começar a utilizar comparações para isso. Então, você pode comparar um valor da analógica quando ela for igual a 50%, quando ela for igual a 1 bar, por exemplo, dependendo do sensor. Você aciona, você desaciona. O Saulo está demonstrando isso aí também. Quais são os blocos que a gente utiliza para isso aí? Perfeito. Bem falado, Ian. Como eu fiz minha configuração lá, então chamei ele de nível, né? Na verdade, aqui mesmo, entrada analógica, nível. Eu vou adicionar uma nova linha, e vou usar meu bloco de comparação. Sim. O que acontece? A hora que eu jogar ele aqui, ele já vai fazer minha ligação automática eu costumo falar que o início aqui é sempre um barramento de energia, tá? Então, ele já vai estar energizado, ele já vai estar funcionando. Se eu quisesse colocar ele aqui no final e colocar um botão de acionamento para ele, eu posso também, mas aqui ele vai trabalhar de uma forma direta. Então, eu posso colocar aqui, qual é a minha expressão? Então, eu quero que nível seja menor ou maior, por exemplo. O nível for maior que 100, ele não vai deixar passar para minha bobina, por exemplo. Eu vou colocar aqui minha bobina motor. Motor, posso colocar motor, posso colocar uma outra qualquer. Como eu estou usando a motor aqui, deixa eu ver aqui, eu posso utilizar uma dessas memórias. Eu quero que o acionamento da M0, porcentagem M0, por exemplo, 0 não seja ativo. Então, minha linha já deu ok. Então, o nível sendo maior que 100, ele não vai permitir acionar. Sendo menor que 100, ele vai acionar. Então, isso que seria um exemplo de um bloco, de uma comparação. Eu posso usar esse bloco aqui com algumas outras funções, como seno, cosseno, tangente, alguns outros cálculos que eu precisar também. Só dando continuidade aqui ao exemplo do Saulo, enquanto ele vai ali molhar a garganta. Nós temos aqui, então,
um exemplo ó, de como, por exemplo, eu faço um acionamento a uma saída, né? Então, eu vou deixar aqui duas linhas. A primeira linha que o Saulo demonstrou, eu vou comparar o valor de nível. Quando ele for maior que 100, ele vai acionar, por exemplo, a minha saída, o meu motor. Então, quando o nível for maior que 100, ele aciona o motor. E se eu quiser, por exemplo, apertar uma entrada, sei lá, um botão, vou colocar aqui um botão mesmo, botão liga, e quando eu apertar esse botão liga, ele mandar 60 Hz para, por exemplo, a minha saída analógica. Então, eu vou adicionar o cartão de saída analógica. Esse cartão aqui já me serve, ele tem uma saída analógica. Vou configurar a minha saída analógica. Então, eu vou escrever na saída analógica. Vou dizer, por exemplo, que ela é frequência. Vou dizer que tipo de sinal é. Então, eu posso dizer que é um sinal 4 a 20. Eu vou utilizar, por exemplo, de 0 a 10. Selecionar aqui como a frequência, eu suponho que eu vou estar mandando esse valor para um inversor, por exemplo. Eu posso colocar de 0 a 600, 0 a 60 Hz. Aplicar essas configurações. E quando eu apertar o meu botão liga, eu posso dizer que a minha expressão agora vai ser que a minha variável de frequência vai ser 2 pontos igual, né? Necessariamente 2 pontos igual para ela receber esse valor a 600. Então, ó, aqui nós fizemos aí duas operações analógicas. A primeira, uma comparação, eu comparei o valor do sensor de nível para acionar o meu motor. E aqui eu utilizei um botão de digital, uma entrada digital, para me enviar um valor para a minha saída analógica. Então, eu estou comparando uma entrada analógica e acionando uma saída analógica. Eu poderia, por exemplo, ó, até mesmo, não é um exemplo prático, tá? Mas eu poderia dizer até mesmo ó, que a minha entrada analógica ela vai ser igual à minha saída analógica. Né? Não é um exemplo prático, mas para vocês verem que eu posso pegar, por exemplo, o valor do nível e jogar direto na minha saída analógica. Então, eu posso dizer que a minha frequência ela é 2 pontos igual ao nível. Então, eu posso dizer que a minha saída é exatamente igual à minha entrada. Então, conforme o nível for variando ali, ele pode já variar a minha frequência. Isso aqui, por exemplo, ó, poderia ser a entrada, ao invés de ser nível, de um potenciômetro, por exemplo. Então, eu poderia ligar um potenciômetro na minha entrada analógica, dizer que o meu potenciômetro ele vai de 0 a 1000, né? E lá na minha saída, e dizer que a minha saída é de 0 a 600. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei o meu potenciômetro, a minha frequência ser igual ao meu potenciômetro. Só que, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que é a versatilidade, né? O que eu consigo fazer? Eu fiz uma escala de entrada analógica de 0 a 1000 e uma saída de 0 a 600. Qual que é a diferença das duas aí? Tem uma diferença aí de 400, né? Nas minhas unidades. Eu poderia, por exemplo, já colocar essa compensação direto no meu acionamento aqui. Eu poderia dizer, não chega a ser um exemplo prático, mas para vocês terem uma ideia, que eu poderia dizer que a frequência é igual ao potenciômetro menos 400. Então, eu poderia fazer esse cálculo direto aqui no meu bloco de oração. A versatilidade é muito grande. Não chega a ser um exemplo prático, né? A gente sabe que tem erros aqui nesse exemplo que eu demonstrei, mas para vocês verem que eu posso fazer qualquer tipo de operação que eu quiser. Eu posso dizer, por exemplo, ó, que a minha frequência é igual ao meu potenciômetro. Deixa eu pegar o meu outro exemplo. Vou pegar a minha entrada analógica, dizer que ele é meu potenciômetro 1, e o segundo entrada analógica, que é o potenciômetro 2. Então, eu tenho 2 potenciômetros, eu posso dizer que a minha velocidade do meu inversor, né, da minha frequência, lá da minha saída analógica, ela é a equivalente a potenciômetro 1 mais potenciômetro 2. Ou seja, eu somei 2 potenciômetros para modular a minha frequência aqui de saída.
E aí eu poderia até mesmo facilitar e colocar aqui que a minha entrada analógica, as duas estão de 0 a 1000. Eu posso dizer, por exemplo, que a minha saída é 0 a 2000, porque eu sei que 2000 é a soma das minhas duas entradas aqui, dos meus dois potenciômetros. Então, eu acabei de, por exemplo, deixar aqui um potenciômetro para comandar a velocidade até a metade e a outra metade de outro potenciômetro, né? Vamos supor que essa aplicação necessite de uma regulagem aí da minha analógica. Eu poderia fazer dessa forma. Então, existem, com esses blocos aqui, que o Saulo já apresentou, contatos, comparações, operações, eu tenho várias possibilidades aí de comparação, né? E aí eu vou deixar para ele aqui apresentar para vocês os blocos aí de função, né? Que são os temporizadores e os contadores. Perfeito, obrigado, Ian. Estava goela seca aqui já. Mas, bem, como essas funções aqui mais didáticas, que são as primeiras nossas aqui, já foi apresentada, eu posso ir para blocos mais específicos também, tá? Então, se eu adicionar uma nova running, deixa eu, voltando ao exemplo anterior, por exemplo, eu vou pegar aqui o primeiro bloco de temporização, tá? Às vezes a gente quer fazer alguma temporização por exemplo, vou fazer aqui que vai ficar mais simples o entendimento. Tá? Um acionamento, outro acionamento, no meio aqui eu vou colocar um temporizador. Então, eu tenho uma temporização de on delay, off delay e o temporização mesmo, o tempo que eu quero que ele fique acionado. Por exemplo, o tempo de on, ele vai causar um atraso aí no acionamento, por exemplo, a hora que eu der um ligue aqui, quanto tempo que ele vai ficar ligado, a partir de quanto tempo ele vai ligar. Eu vou colocar, por exemplo, aqui 10 segundos. Então, assim que ele acionar, ele vai contar 10 segundos e disparar a minha saída, tá? E assim que ele desacionar, ele já vai desacionar automaticamente. Se eu colocar, por exemplo, off delay, assim que ele acionar, ele já vai acionar direto a minha saída. Porém, assim que eu desacionar, ele vai segurar minha saída ligada por mais 10 segundos. Que eu também tenho o meu temporizador. Assim que eu acionar, ele já vai acionar direto. Se eu desacionar, ele já vai desacionar direto. Porém, esse cara aqui, assim que eu acionar, ele vai contar 10 segundos, por exemplo, e mandar desligar. Então, esse que seria o meu bloco de temporização. Eu posso trabalhar com ele em segundos, milissegundos, minutos, e a escala aqui é grande, como vocês viram aqui, eu posso colocar aí 999 minutos, então dá muitas horas aí, né, pra gente. Então, esse bloco aí é um bloco também bastante visual. Por exemplo, às vezes você quer colocar em um nível de tanque, você quer dar um tempo antes do acionamento para que a água pare de mexer ali no tanque, né? Para você ter uma medição precisa antes de fazer um acionamento, ele seria usual. Aí isso aí também, ou você quer, eu fiz um acionamento, eu quero que esse acionamento permaneça por apenas 10 segundos e desacione. Esse cara, ou após o meu desligar, eu quero que ele permaneça ligado por mais 5 segundos antes de desacionar. Então, o bloco temporizado, ele é um dos blocos mais usuais aí que a gente tem. A gente tem o bloco de contagem rápida também. Deixa eu tirar esse cara aqui. Que é o mais simples do pessoal trabalhar, né? Que fica mais... Esse bloco, só comentando aqui o pessoal colocou. Só jogar ele aqui. Um bloco de computador. Já falou do temporizador? Já falei temporizador. Só para... O computador, passa o mouse em cima dele, deixa o mouse quieto. Em cima do temporizador, deixa o mouse em cima aí. Ele vai falar as funções dele. Só um pouquinho. Aí, pronto. Isso aí. Quando você passa um mouse em cima de um bloco, para você ter uma noção, né, de quais são
cada função de cada bloco, cada entrada, cada saída, né, o que o bloco quer dizer, esse S, R, CU. Você passando o mouse aí, ele já vai te dizer exatamente o que é cada um. Então, o R, quando você acionar o R, o bloco vai resetar a contagem. O S, ele vai definir uma contagem. Esse CU, CD, né, que é a abreviação de count up e count down, que é contar para cima ou contar para baixo, contagem ascendente e descendente. Ou seja, se eu der um pulso, vários pulsos dentro de CU, ele vai me contar quantos pulsos, né? Então ele vai ficar contando quantos pulsos. Eu apertei um botão, por exemplo, ele me contou um pulso. Apertei de novo, deu 2 pulsos. Se eu colocar o mesmo botão ligado em CD, ao invés dele contar, ele vai decrementar. Então, se está 2 pulsos, eu aperto ele vai para 1 pulso, vai para 0 pulso, e por aí vai. Então, eu vou basicamente contar quantos pulsos ou decrementar quantos pulsos. Aí, na saída, aí, tem o E, que é o sobrefluxo, ou seja, se eu predefinir ele, tá, a predefinição de 9.999. Se eu predefinir ele para 1999, se eu passar esse valor, vamos supor que eu coloquei 10 pulsos, né? Se eu passar o valor de 10, o E vai acionar a minha saída, ou seja, ele vai dizer que a minha saída já está acima do que eu predefini. Se eu colocar o D, a partir do momento que eu der 10 pulsos e for igual à minha predefinição, ele vai acionar o meu D. E o F, ele vai indicar quando que a minha contagem está abaixo do que eu predefini. Então, quando você passar assim, né, às vezes o bloco é complicado e tudo mais, até isso o programa te ajuda muito, né? Então, vamos supor, por exemplo, que eu vá contar quantos pulsos eu dou na minha entrada desse bloco. Eu posso ligar um bloco, pode ligar um botão de liga, por exemplo, no CU. Vou fazer o seguinte, não vou fazer a ligação direta, que seria o 7. Vou fazer no count up, pode ser? Pode ser. Pode ser? Foi melhor. Ele vai ligar aí no CU, na entrada. A gente já dá o exemplo do excedente. Isso aí. E liga bobinas aí, só bobinas de memória KSE, na E, D e F. Enquanto o Saulo vai ligando aí, eu percebi que no chat já tem uma pergunta do Márcio Silva. Fala, Márcio, bom dia. Bom dia a todos, excelente, muito aprendizado. Eu gostaria de saber onde está disponível a gravação. Márcio, então, a gente vai disponibilizar ela, cara, no final do treinamento em si. Provavelmente a gente vai estar postando isso aí no nosso canal do YouTube da Bravo, tá? Vai estar disponível lá para todos verem. Se possível, cara, participe do treinamento à tarde também. Eu vou estar falando aí do Somachine 4.3, um software aí mais completo para essa linha de machine, né? Ele vai ser bem bacana também. A gente vai também estar gravando o próximo e colocando aí no nosso canal. Show? O pessoal já está terminando de colocar os blocos aí. E aí, Saulo, eu vou pedir para você depois, cara, quando finalizar, simula para ver, mostrando contagem, como é a contagem, como é interessante. Mas já mostra como é o funcionamento dessa simulação. E muda para definir para 10, por exemplo. Pode ser 2, que senão fica muito longo. 10? 5. 5, fica comprido demais. Isso aí. Faz a simulação e mostra para a gente o funcionamento do bloco de contagem. Beleza. Eu vou escolher essa running aqui de cima. Não, nem precisa, não. Tá funcional ali. A minha linha aqui, como não tem nenhum erro, tá? Eu vou fazer uma simulação para vocês aqui. A qualquer momento, o código não tendo nenhum tipo de erro, eu posso simplesmente vir aqui em iniciar simulador. Tá? Como eu não estou no controlador, estou na máquina local, ele vai simular em cima do meu localhost, né? 127.0.0.1. Tá? Vou dar um play, que esse play aqui seria como... Aqui eu energizei meu controlador. Aqui eu ativei minha chave running, né? Que eu dei um start no meu controlador. Deseja fazer alteração? Sim. Pronto, já está funcionando. Então, aqui, como eu coloquei no count up, assim que eu der, como eu defini 5, que eu der 5 pulsos aqui de ligado, ele contou, 1, 2, ele vai acionar minha saída assim que der os 5. Então, 3, 4, agora no próximo ele já vai acionar a minha saída, a M2, né? Então, pronto, acionou. Ok, então isso daí seria, por exemplo, me utilizar numa aplicação, eu tenho numa esteira, eu tenho um sensor ali que está utilizando uma contagem. Assim que passar 5 produtos,
eu quero que ele acione uma saída para fazer determinada coisa. Por exemplo, quero que ele feche a porta para não passar mais nenhum produto. Então, eu posso estar utilizando isso daqui. E assim que ele zerar novamente, que eu der um reset, vou ter que colocar o botão aqui. Eu posso fazer uma alteração nele também aqui online. Seria uma running. Vou fazer uma alteração nele aqui, rapidinho. Deixa eu colocar, ela vai chamar aqui, eu usei até o M3, M4. Ó. Não tinha colocado o reset, né? Mas se eu fizer essa mesma contagem novamente, 3, 4, 5, ele acionou. Eu tenho aqui o meu botão de reset para voltar a zerar tudo. Eu tenho também o meu set, que seria a ligação direta, o countdown para a minha, no caso, a minha contagem decrescente. Por exemplo, eu estabeleci que o valor é 5, então eu começo em 5, toda vez que eu acionar, e conta menos 1, menos 2, e a hora que der menos 5, ele aciona a minha saída também, tá? Como tá dizendo aqui, toda vez que ele passar o excedente, ele vai ligar o sobrefluxo, tá? De contagem, ou o ascendente ou o descendente, que seria o E ou o F. Então, esse seria basicamente o bloco de contagem rápida. Seria uma utilização, que nem eu falei no caso aí, de uma esteira, ou algum sensor indutivo, alguma coisa do tipo. Pode ser também com encodo, mas a gente vai ter os contadores de pulso aqui também, que são mais usuais. Deixa eu tentar olhar uma próxima função aqui para passar para vocês. No próximo bloco, nós temos também nos nossos blocos aqui, além dos contadores, vamos pegar os mais simples, assim, mais usuais, na verdade, não são exatamente simples. Nós temos também aqui os DRV, que seria para eu poder acionar e desacionar meu inversor. Por exemplo, eu posso, saindo dessa running, adicionar uma nova running, eu tenho aqui acionar meu inversor. Você lembra? Não sei se vocês lembram, eu tinha até nomeado lá na configuração meu canal Modbus TCP, eu adicionei o inversor, o DRV0, inversor 630, DRV0. Então, como que seria para eu, por exemplo, acionar, chamar esse inversor, fazer um comando nele, já que as tabelas dele já estão todas montadas, né? Como a gente tinha visto lá, ele já está com os endereçamentos tudo ok? Beleza, então eu posso vir aqui, simplesmente estabelecer que a minha entrada 0 vai acionar o meu inversor DRV 0. Aplica. Então pronto. Eu posso colocar o símbolo dele também, simplesmente. Tá? Então, eu tenho ele aqui, que eu estou acionando o meu inversor 630. Ah, beleza, mas se eu quiser variar a velocidade dele, por exemplo, eu posso adicionar uma nova linha, seria uma nova running, tá? Seria não, deixa eu excluir aqui. Adicionar
Porque quando eu coloco inserir, ele adiciona uma linha acima, o adicionar é uma linha abaixo, tá? Mais organizado aqui. Eu posso selecionar uma velocidade para ele, esse imóvel. Então, a hora que eu acionar o liga, eu posso colocar também que junto com o liga aqui, ele vai já selecionar uma velocidade. Não fechou a linha. Fechou. Aqui eu vou colocar inversor 630. Descarta. Um segundinho, pessoal. Não tá me aparecendo. Novamente. Pronto. Eu vou deixar uma velocidade pré-selecionada aqui. Eu quero que ele acione, por exemplo, com a velocidade já de 60 Hz. Então, já vou deixar pré-selecionada. A hora que ele acionar o liga, ele já vai ligar o motor com uma velocidade de 60 Hz. Ou seja, eu tenho outras funções dele aqui também, né, como se o erro, a execução for mal sucedida, ele me enviar um sinal na saída, então seria algo mais útil. Mas eu também tenho dentro dele aqui o reset, por exemplo, se eu for criar, eu quero também que um botão ou algum comando resete meu inversor. Então eu tenho o meu bloco de reset, meu bloco de parada, que são os blocos aí mais utilizados dentro da questão do inversor, dentro da questão de comandos, né, para iOS aí, que seriam esses blocos. Logo após ele, nós temos aqui também os nossos blocos read var e write var, que seriam blocos. Esse aqui eu estava até comentando com vocês, estava explorando essa função aqui ontem. É o seguinte, vamos supor, eu quero fazer a comunicação entre o meu PLC e o inversor. E sim, eu quero coletar informações de um PLC com o outro. Eu quero fazer um PLC comunicar com o outro. Aí eu posso utilizar tanto a questão do I/O Scanner, tá? Eu posso usar tanto a função do I/O Scanner, como também eu posso utilizar a função do readvar, writevar, que seriam essas mesmas funções, tá? Por exemplo, eu vou adicionar aqui, já está adicionado aqui, dispositivo genérico. Eu vou deixar aqui um dispositivo genérico. Eu posso vir aqui e adicionar uma nova linha, por exemplo, e adicionar uma leitura ou escrita. Vamos lá. Então, dentro desse bloco, assim que eu clicar nele, eu vou ter o endereçamento, que vai ser o 1. Ele vai estar em qual conexão? Eu vou estar usando a conexão de Ethernet agora. ID da Ethernet. Tempo de leitura vezes 100. Tá? Então, ele vai dar 1 segundo aí para esse tempo de leitura. Qual vai ser o... deixa eu fazer um adendo aqui, que eu acabo passando isso aí e esquecendo. O que acontece? Ele trabalha com leitura direta em entradas e saídas, trabalha também. Mas o usual que eu falo assim, para não ter bagunça, não ter complicações, depois a gente pode ver, eu posso passar para vocês isso aí posteriormente, a gente sempre trabalha com memórias, e assim vai trabalhar com words, tá? Sempre com palavras de memória. Então, ele vai trabalhar fazendo referência, recebendo numa memória
do meu PLC1, por exemplo, esse local, e na memória do PLC2, ele está enviando e recebendo, por exemplo, ele está fazendo a leitura da memória 1 de lá e recebendo a memória 2 de cá. Então, ele sempre vai estar em memórias. Aí, dentro disso aí, a gente tem, que é os mais usuais aí, que seriam leitura de múltiplas palavras, tá? Essa leitura de múltiplas palavras ela utiliza toda um Word. Então, se eu selecionar ela aqui para utilizar, por exemplo, eu vou utilizar aqui na minha Word, na minha memória, a memória número 5, por exemplo. Quantos bits, no caso, isso aqui não, ele não vai dar bits porque, como ele usa uma palavra inteira, uma Word inteira, se eu selecionar 1, 2 aqui, vai ser a quantidade de palavras, né? A partir dele, qual que seria o deslocamento? 5, e vai usar quanto? Então, é só 5, é só a memória Word 5. Se eu colocar 2, então ele vai usar, por exemplo, a 5 e a 6, eu vou deixar aqui, já até que facilita. E vai ler lá no CLP remoto qual memória? Lá ele está lendo a 6, por exemplo. Então, a partir do momento que eu já coloquei o bloco e já selecionei o que eu vou utilizar, ele já mostra para mim também as palavras de memória que estão sendo utilizadas. Como eu coloquei lá que ele vai usar a 5, então ele vai usar a 5 e a 6. Tá? Por quê? Porque eu coloquei aqui, voltando para o bloco, que a partir da 5 ele vai utilizar duas memórias no local para armazenar, para fazer essa leitura da memória 6 que está lá. Então, ele vai ler a 6 e a 7 lá, por exemplo. Tá? Agora, vamos supor que eu vou utilizar somente uma memória. Então, vou utilizar somente a 5, não vou utilizar a 5 e a 6. Se eu for lá na palavra de memória, ele está lá, está utilizando somente a 5, está selecionando somente a 5. Agora, no caso, por exemplo, vou utilizar bits e não a palavra. Como eu disse, uma palavra tem 16 bits. Vou só utilizar apenas o bit dentro dessa Word. Eu vou pegar a memória 5, aí já vai ser diferente. Por exemplo, eu vou utilizar, como eu coloquei no exemplo anterior, 2. Ele vai continuar utilizando apenas uma palavra. Por quê? Porque uma palavra, ela tem 16 bits. Ah, Saulo, então, a partir do 17 ele usa duas palavras. Isso, exatamente. Se eu jogar lá, eu quero utilizar 16. Ele ainda vai estar dentro de uma única memória. Mas, se eu jogar ele para 17, ele já vai começar a utilizar duas memórias automaticamente. Travou aí alguma coisa? Tá aparecendo aí para você? Agora os blocos. Para de compartilhar e volta. Deixa eu parar de compartilhar aqui e voltar. Comenta que essas variáveis o endereço dela, o endereço... Só deixa eu parar aqui um pouquinho de compartilhar, porque parece que travou ali, pelo menos para o nosso colega. Só complementando aí, esse bloco que o Saulo colocou, ele vai ler... Deu certo aí? Travou? Ele vai ler memórias de outro controlador ou de outros dispositivos e vai alocar em memórias desse controlador, né? Então seria uma comunicação aí semelhante ao mestre-escravo, né? Os endereços das variáveis do outro dispositivo, você consegue sempre na tabela do manual de cada dispositivo que você for comunicar. Então, se eu for pegar, por exemplo, um inversor, eu vou escolher lá que a variável que eu quero ler seja de corrente, eu vou selecionar qual é o endereço dela e em qual variável eu quero alocar dentro desse, né, o valor daquela variável de corrente do meu dispositivo. Sim, galera, isso aí pode parecer um pouco complicado, confuso assim no começo para
Para quem está iniciando a programação, eu confesso que até, às vezes, a gente está acostumado, às vezes também se perde um pouco aí, mas estamos aqui para dar esse apoio para vocês, tá? Se vocês precisarem, pode mandar as questões, pode mandar como que ficaria, pedir um exemplo, por exemplo, e que a gente puder fazer aqui para auxiliar vocês na elaboração ou nas informações aí para que vocês desenvolvam esse código, a gente vai fazer. Lógico, a gente não vai conseguir desenvolver para vocês, porque aí seria a gente tá pegando aí demasiadamente bastante trabalho que a gente não consegue atender, vamos falar assim, que não é o nosso foco fazer desenvolvimento, mas a gente consegue dar esse auxílio para vocês. Se aqui acaso, mesmo eu passando alguma coisa que fique, às vezes, nebuloso, vocês podem questionar, podem perguntar, estou aqui para isso, que eu puder auxiliar, tá? Só comenta agora sobre a parte de simulação, você pode começar a comentar. Mas aí, eu tenho aqui também meus blocos de definição de usuário, tá? Que deixa eu colocar eles aqui também, que seria se eu criasse um bloco para usuário. Deixa eu só pegar aqui, eu acho que tem coisa aqui ainda que eu posso passar. Tenho blocos também de agendamento. Isso aqui é interessante. Deixa eu passar rapidinho sobre isso aqui, antes que eu esqueça. Esse bloco de agendamento aqui seria o quê? Seria, por exemplo, eu quero que meu controlador ligue tal dia, todo dia 1º, por exemplo, início de todo dia 1º de janeiro, e finaliza tal dia, que vai ser uma variável, né, na verdade. A hora inicial, a hora final, os dias da semana, que eu quero que ele faça isso. Por exemplo, para ele executar uma rotina de execução de um software, de um programa, de uma programação. Então, eu posso estar chamando esse cara aqui. Voltando aqui também, falando sempre, é importante eu ressaltar para vocês aqui também, nessa questão, que sempre eu tenho os registradores, porque é o seguinte, esse bloco, ele não vai ser acionado, eu não posso simplesmente colocar aqui e acionar ele diretamente, eu vou precisar fazer com que ele fique cíclico, que ele fique ligando e desligando, ou seja, recebendo pulsos de acionamentos. Para eu fazer isso, eu teria que usar um bit de sistema também. Então, a gente pode colocar aqui uma percentagem S5, que já está lá, S5, que é o bit de sistema, base de tempo para cada do relógio interno. Então, ele vai utilizar o relógio interno para ficar acionando esse bloco e fazer os comandos de leitura a cada 100 milissegundos de um PLC no outro, tá? E lembrando que esse bit de sistema só pode ser utilizado apenas uma vez. Como eu já estou sendo utilizado ele aqui, eu não tenho como ficar utilizando ele várias vezes, então eu teria que fazer uma regra para ele acionar uma memória, e aí sim eu acionar uma memória aqui e acionar a memória de novo no outro. Então, toda vez que ele se clicar, ele fazer esse bit de sistema, ele acionar esse bloco. Questão aqui também, eu tenho simulação, tá? Vamos lá. Eu peguei até um outro exemplo que eu já tinha feito aqui, ontem ainda, do comando de DRV, de um PLC com o outro, tá? Que não tá com erro. Então, vou poder simular ele aqui tranquilamente. Simulando. Eu tenho duas formas. Eu já tinha utilizado aquela forma ali. Deixa eu ver com vocês aqui. Eu posso iniciar o simulador, posso vir na guia comissionamento, iniciar meu simulador também, tá? Que é a mesma coisa de eu clicar ali. E na minha chave
Run stop, que seria iniciar controlador, é essa mesma aqui também, iniciar controlador. Ele vai fazer a mesma função, tá? Então, aqui eu já estou com minha programação em execução também. Você vê que ela já ficou cinza mais escura aqui o fundo, então ela já está simulando. Como seria para eu enviar esse programa para o meu controlador, então? Eu posso vir com comissionamento. Se eu conectar ele pela rede Ethernet, ele vai aparecer para mim aqui através do scanner de IPs, tá? Isso é de uma forma automática, então eu posso estar enviando nesse programa, ou pelo USB, que é um modo mais tradicional também. Quando eu conectar ele, ele vai aparecer para mim aqui em dispositivos locais. Ele aparecendo como em dispositivos locais, eu posso fazer login no meu controlador, né? Tá aqui disponível para mim, eu estou sem um aqui agora para mostrar para vocês, mas eu posso fazer o login no meu controlador e a partir daí transferir o programa do meu PC, o programa que eu acabei de elaborar, para o meu controlador, ou se eu quiser vice-versa também, eu posso transferir o programa do meu controlador para o meu computador, fazendo o upload. Lembrando, pessoal, que o controlador é quase plug and play, tá? Então, se você colocar, por exemplo, em USB, ele já vai aparecer aí, automaticamente em USB. E aí você simplesmente vai selecionar e fazer a transferência, o upload ou download do seu controlador. Em Ethernet é a mesma coisa, tá? Raros os casos em que você conecta o controlador, mesmo com IP diferente, é uma facilidade do 221, mesmo com IP diferente do computador com o do PLC, ele mostra qual é o IP do controlador, né, para você colocar o PC na mesma classe. Em alguns controladores a gente tem muito trabalho de descobrir o IP de fábrica ou o IP padrão. O Soul Machine já fala, né, para a gente qual é o IP. Em alguns casos muito raros ele não aparece o IP, e aí você só está conectando em internet, por exemplo. Tem um videozinho aí no canal que eu passei para vocês que mostra como descobrir o IP de fábrica, tá? Então também tem essa funcionalidade aí bem bacana. No caso, o complemento que o Guilherme está falando, você descobriu o IP pelo MAC dele, tá? Então tem como você fazer essa conta aí de hexadecimal, decimal e achar o IP dele, beleza? Então, reforçando, tem como eu fazer o upload do meu programa para o controlador, do controlador para o PC, lógico, se não tiver com aquela senha de proteção, tá? Senha definida do aplicativo. E também um outro recurso que seria útil aqui, que a gente teria, seria a atualização de firmware. Se a gente jogar lá firmware update, assim que você instala o Soul Machine Basic, ele já vem com esse programa de atualização de firmware e também já uma ROM, a mais atual, disponível para você fazer essa atualização. Então, você só basta clicar em selecionar a ROM, que ele vai te direcionar. Você está atualizando qual? O M100, M200, M221, por exemplo. Está aqui a firmware. Abrir, eu posso clicar avançar, ele vai procurar meu controlador e fazer a atualização do meu firmware. O Emerson perguntou para a gente: bom dia, qual o tipo de liberação que há no software sem licença do Soul Machine? Estou aguardando a chegada da Team License. Então, Emerson, o Soul Machine, a licença que você está aguardando, que é a Team License, ela é apenas para o Soul Machine 4.3, tá? À tarde eu vou estar falando aí pessoalmente desse software. O Soul Machine, ou Machine Expert Basic, ele é gratuito. Você consegue ele aí sempre que precisar, dar download no site da Schneider, você consegue ele. O Soul Machine 4.3, esse sim necessita de licença, tá? Então esse você utiliza a licença e por ser um software mais completo, ele possui o Machine Expert Basic dentro dele, ou seja, você consegue abrir o seu Machine Basic a partir do seu Machine 4.3. O 4.3 é um outro software com base em Codesys, tá? Eu vou estar falando dele na parte da tarde. E ele sim, ele necessita de licença. Quando você adquire o software, você tem aí o tempo trial. E aí você vai ter acesso total a todo o software nesse período trial. A partir do momento que você tem a sua licença e faz o registro do software,
Aí você passa a ter ele normalmente, todo o acesso completo, só que por tempo determinado, né? Você vai ter acesso a todo o período que você tiver o software instalado, sem limitação nenhuma, tá? Então, em outras palavras, seu Machine 4.3, você vai ter acesso ilimitado durante 21 dias, adquiriu a licença, fez o cadastro, você vai ter acesso ilimitado também, em relação a tempo, tá? Mas o mesmo acesso de 21 dias aí, as mesmas, não existe limitação, tá? Para o software em si, nesse período aí trial. Perfeito. Reforçando o que o Ianco falou aí, então esse software é somente por 221, M200 e M100, tá? Sim. Ele é só para esses 3 controladores, não programa nenhum outro. Se você quiser ir para a classe do 241, 251, 262, na verdade o 262 não, aí é o Soul Machine 4.3 ou o Soul Machine Expert, que programa também o 262 e esses outros, né? Esse software aqui que a gente está trabalhando, ele é totalmente gratuito. O download dele é pequenininho, ele é 350 MB, 360 MB, coisa do tipo, fácil também de baixar. Se vocês precisarem de um link, pode me solicitar, que eu passo para vocês. E demais apoios, tá? Basicamente, o review desse programa aqui é esse aí, eu acabei de passar para vocês. Lógico, a gente vai ter algumas programações mais específicas, uma lógica mais específica. De um modo geral, a gente tem essas ferramentas, mas a hora que vocês começarem a trabalhar com ele, começar a desenvolver em cima deles, vai surgir dúvidas, eu tenho certeza, e tendo essas dúvidas, vocês não conseguindo encontrar coisa do tipo, pode falar, que a gente puder ajudar, estamos aqui. O que eu não souber te falar na hora, o que eu não puder te falar, ou que às vezes o Ian, quando não puder falar, não conseguir, a gente é o melhor acesso para vocês desse contato direto com a Schneider. Então a gente pode solicitar também com a Schneider, a gente tem outros apoios técnicos e a gente consegue uma solução aí que seja, tá bom? No mais, é somente isso, né? Eu acho que a gente deu uma passada bem, bem geral aí. Se tiver mais alguma outra dúvida, alguma coisa que vocês quiserem comentar no chat, fazer um adendo, fiquem à vontade aí, tá? Isso aí, pessoal. A gente abre esse momento aí para dúvidas, tá? A gente reservou a parte da manhã toda, mas era realmente para dar tempo de mostrar todo esse overview. Na parte da tarde, a gente vai estar falando do Soul Machine 4.3, então é um software um pouquinho mais pesado, né? Então a gente vai com mais funcionalidades, é um software mais completo. Esse era só realmente um overview dessa ferramenta mais básica. Na parte da tarde, a gente vai falar dessa ferramenta mais avançada. Qualquer dúvida, a gente vai ficar aí um tempo online para responder as dúvidas no chat, quem quiser abrir o microfone também. A gente agradece mais uma vez a presença de todo mundo, tá, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente está aqui para apoiar vocês mesmos e disponibilizar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai tentar esclarecer, vai correr atrás das pessoas corretas aí, caso a gente não consiga. E é isso, eu agradeço demais a presença de todos vocês aí. Desejo que vocês estejam à tarde para acompanhar o nosso treinamento de Soul Machine 4.3, tá? Um software bem mais parrudo aí, com muitas mais funcionalidades, muito bem interessantes para estar repassando aí. E aí, é basicamente isso. Mais uma vez, muito obrigado.